Queridos, deixe a sua Bíblia aberta no livro de Juízes, capítulo de número 13. Você não pode sair hoje daqui e dizer que Deus não falou. Deus está nesse lugar. Amém. O texto que nós lemos nos traz um relato de uma história que foi cantado pela música, que fala sobre a vida de Sansão. É um texto bastante conhecido entre nós, no povo. Quando nós lembramos de Sansão, nos lembramos de Dalila, que o traiu. Ele contou o seu segredo, foi cortado os seus cabelos e ele perdeu toda a sua força. É o que nós conhecemos sobre a história de Sansão. Mas a história de Sansão nos traz muito mais coisas, ensinamentos para ficar marcado na nossa vida. Nós vivemos no mundo de hoje que só tem valor a pessoa que tem alguma coisa. Os derrotados, os fracos, eles são separados dos fortes. Os nossos filhos, nós às vezes ensinamos e dizemos que não se aproxime próximo de alguém que é um derrotado, alguém que não tem o que oferecer a você. Se o seu filho vai fazer um vestibular, uma prova, e se ele não tirar e for aprovado, você é o primeiro a comparar ele com aquele que tirou em primeiro lugar. E você começa a questionar o porquê. Porque em nosso meio os ensinamentos são assim. Esses dias eu conversando com a minha esposa, e Samuel estava jogando um joguinho, e ele não conseguia passar de fase. E Samuel começou a chorar. E eu disse: por que você está chorando? E ele disse: porque eu não estou conseguindo passar essa fase. Eu disse: mas você tem que aprender a perder. Na vida, nem sempre nós vamos vencer. Mas o que se é pregado, o evangelho, que você como cristão nunca vai passar por dificuldade, ou você jamais, não é nem para ficar gripado, você tem que repreender logo, porque isso é o que é passado. Então, se alguém é um derrotado, eu não chego perto, eu não quero ter contato, como se para ele não há mais saída, não há mais esperança para a sua vida. E pessoas têm vivido dessa forma, com os traumas marcados na sua mente, e eles não conseguem andar mais. Muitos estão presos dentro de um quarto, não se alimentam, não querem ver ninguém. Muitos estão se matando, talvez porque perdeu a sua empresa, ou porque o negócio que ele depositou tanta confiança não foi para frente, deu errado. E essas pessoas muitas vezes, quando sofrem com esses problemas, algumas pessoas ainda se aproveitam dessa situação para colocar mais peso sobre ele. Não se aproxima para poder abraçar, para poder colocar em sua mente que há esperança, que existe possibilidade, que Jesus pode mudar a sua história, que há saída para ele. É assim que é falado, e é assim que nós vivemos nos dias de hoje. E também nós falamos sobre a graça, nós falamos sobre misericórdia, nós pregamos isso na igreja. Na teoria às vezes isso com certeza funciona, mas quando vai para a prática,
a misericórdia, a graça como irmão, de se aproximar, de saber como o irmão está, já não tem mais. Porque o mundo ensina isso. O mundo mostra essa forma. E essa fase, esse momento em que o Brasil está passando, onde os homens que têm poder, que acham que tem poder nas mãos, que humilham o mais fraco, que o fraco não tem oportunidade, que só pode cursar uma universidade, que é o filho de alguém que tem condições. É isso que é passado. Mas nesse dia de hoje, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para trazer para os irmãos sobre a situação de Sansão. Sansão era um nazireu. Um dia, passado muito tempo atrás, quando os homens de Deus governavam o povo de Israel, Moisés, Josué, Abraão, o povo de Deus sempre se corrompeu. Deus deixava os seus ensinamentos, mas o povo sempre ia ao contrário. O povo sempre buscava os seus próprios desejos, adoravam outros deuses, buscava fazer a sua própria vontade. E muitas vezes Deus fazia com que o povo passasse por momentos difíceis na vida, momentos de aperto, na escravidão, sofrendo no Egito. Mas o povo sempre, em alguns momentos, se lembravam de Deus, e aí chorava. E quando eles choravam, eles atraíam a atenção de Deus. E Deus levantava um líder para que pudesse livrar o povo. No capítulo de número 13, nos traz esse relato. O povo já estava sofrendo há 40 anos na mão dos filisteus, sofrendo humilhações, escravos. Um povo que Deus preparou uma terra para ele, um povo que Deus deixou algo para que eles pudessem viver bem, mas esse povo sempre se corrompeu. Mas agora, dentro de um útero inútil, sem vida, uma mulher que pela ciência não tinha possibilidade nenhuma aos olhos humanos de nascer uma criança e de ter vida, um ventre morto. Mas como Deus é um Deus que faz aquilo que o homem não pode fazer, e é por isso que Deus age naquilo que é impossível, porque se deixar para o homem, ele vai dizer que pode fazer. Aí Deus disse assim: eu vou deixar o impossível, e pega esse ventre inútil, sem vida, e agora manda um anjo dele visitar uma mulher. E o anjo desce e fala para essa mulher e diz: olha, eu sei que você não tem filho, você é estéril, mas você dará à luz a um filho. Agora, só que existem algumas coisas que você precisa entender e fazer. Você não pode tomar vinho, e nem nada que venha derivado do vinho, e nenhuma bebida forte. Você também não vai poder comer nada impuro. E preste bem atenção: na cabeça dessa criança não pode passar nenhuma navalha. Ele vai ser um nazireu. Ele vai ser consagrado a Deus para lutar contra os filisteus, para dar vitória ao povo de Israel. E essa mulher entende. E essa mulher chega e conta para o seu marido. E seu marido entendeu, mas simplesmente ele não reclamou, e só disse: mas você não perguntou o nome dele? De onde ele veio? Ela disse: não. E aí esse homem se ajoelha
e vai orar a Deus. E ele ora ao Senhor. E quando ele começa a orar, ele pede que Deus se revele para ele, que mande esse homem de novo. Tudo isso está no capítulo de número 13. Depois você pode conferir. E nisso o anjo, Deus responde a sua oração e manda que esse anjo fosse. E o anjo agora dá novamente para ele e para sua mulher a instrução: não pode comer nada impuro, não pode tomar o vinho, a navalha não pode passar em sua cabeça, e você vai ver o que eu vou fazer com esse jovem. No versículo de número 24 do capítulo 13, o que nós lemos, diz que essa mulher, num dia e no tempo determinado que Deus estabeleceu, a criança nasceu, o milagre aconteceu. E a Bíblia diz que Deus estava nessa criança, e Deus abençoava a Sansão. Sansão cresceu, sabendo do seu propósito, sabendo das coisas que ele não poderia se corromper e nem fazer e nem praticar. Mas aí começa a acontecer os erros na vida de Sansão. O primeiro erro da vida de Sansão foi quando Sansão se apaixonou por uma filisteia. Ele, nessas suas viagens, ele viu uma, se agradou, chegou para seu pai e disse: eu me agradei de uma jovem, e é com ela que eu quero casar. Quem é essa jovem? É uma filisteia. E o seu pai disse: não há irmãs em nosso meio do povo, da mesma tribo, porque o povo não pode se misturar com outra raça, que busca outros deuses, que adoram a outros deuses, de forma nenhuma, meu filho. E você sabe que isso é errado. Mas ele disse: mas eu gostei dela, eu quero me casar com ela. Tudo bem, tudo bem. Trazendo para a nossa vida e para a nossa realidade, às vezes é assim. Os filhos que aqui estão, o pai dá um conselho, porque ele tem experiência, ele vê além, e diz: meu filho, não faça, vai dar errado, isso aí não está certo. Ah, painho, eu estou na igreja, eu sei que ele é do mundo, mas eu vou trazer ele para a igreja. E aí começa a namorar, e aí ela sai da igreja, porque ele conseguiu levar ela para o mundo. Porque muitas vezes as pessoas confundem vontade com permissão de Deus e pensam que é a mesma coisa. A vontade de Deus era que Adão e Eva vivessem no jardim sem pecado, mas eles pecaram, eles desejaram um pecado, e Deus permitiu agora que eles saíssem do jardim, e agora um povo de pecado, um povo que ficou distante de Deus, sem esperança. E eu quero trazer alguns pontos que eu aprendo com a vida de Sansão. E o primeiro ponto é que decisões precipitadas poderá te levar a desafios inesperáveis. Ele assumiu esse compromisso com essa jovem, e na sua ida, ele indo para a cidade dos filisteus, levando seu pai, no meio do caminho, a Bíblia diz que apareceu o filho de um leão. E o filho de leão vai em direção a Sansão. O seu pai e sua mãe seguiam outro caminho, e a Bíblia diz que ele rasgou o leão com as mãos, como se estivesse rasgando um pano, porque Deus agia nele e Deus dava força a Sansão. Passado um tempo, nessas suas idas e vindas, Sansão volta novamente para o mesmo lugar para ver o que aconteceu com o leão. E quando ele chega na carcaça do leão, ele encontra um fardo de mel. E aí ele pega o mel que está ali, sai comendo, e ainda leva para dar aos seus
pais, mas não fala nada. Ele começou a se esquecer do propósito que Deus planejou para a sua vida, porque o nazireu não podia de forma nenhuma tocar em nada impuro, e ele tocou na carcaça. E aí ele começa a errar. E você vai ver que em todo o texto da Bíblia, em todos os capítulos, Sansão era um homem que não tinha muita intimidade com Deus. Você não vai ver Deus de forma nenhuma falar com Sansão. Em todos os capítulos, Sansão só fala com Deus 2 vezes, quando ele necessita. E é assim muitas vezes na nossa vida. As pessoas só querem o bem de Deus, só se aproxima dele quando está precisando de algo, está vivendo todo errado, seguindo um caminho que está lhe levando para a morte. Mas no momento quando o negócio acocha, aí ele se lembra de Deus, e ele faz: Deus, vem cá. Aí Deus lá de cima diz: eu estou vendo tudo, mas você vai ter que passar agora pela prova. Você vai ser testado, porque só vai ser aprovado se você suportar. E muitas vezes é assim, querido. Muitas vezes queremos barganhar com Deus, e muitas vezes tomamos decisões precipitadas, porque nós não temos intimidade com Deus, não pedimos a Ele conselho, não conversamos com Ele como se estivesse conversando com alguém próximo, e tomamos decisões erradas, porque assumimos atitudes com alguém precipitadas, e aí quebramos a cara. Existem exemplos que eu quero compartilhar com os irmãos, que está no livro de Números, capítulo de número 20, verso 11, que vai falar quando Deus falou para Moisés e disse: Moisés, fira a rocha para que saia água. E Moisés desobedeceu a Deus. Ele foi e feriu 2 vezes a rocha, e por causa da sua desobediência, ele chegou a ver a terra prometida, e Deus disse: daqui você não passa, você não vai entrar na terra prometida. Isso está registrado no livro de Números, capítulo 20. Foi assim com Davi também. Tomou decisões precipitadas, quando ele decidiu ficar lá no reino, enquanto o exército de Deus estava em batalha. E aí ele no terraço, ele deseja a mulher de Urias, e aí toma uma decisão para poder tomar posse da mulher de Urias. Mas todos esses que tomaram essas decisões precipitadas, eles sofreram consequências, porque o pecado que é consumado, não pense que você não vai pagar pelo que você fez. Porque muitas pessoas não têm mais o nojo do pecado. Ele convive com o pecado do lado e ainda faz carinho na cabeça dele, porque acha certo. E muitas vezes as pessoas, quando erram, eles só querem ouvir uma palavra de alguém que diga assim: foi, mas deixa pra lá. Eles só precisam ouvir alguém passar a mão. Jefité também foi assim, quando ele fez um voto a Deus e disse que aquele que sair primeiro da porta da minha casa, esse eu irei ofertar ao Senhor. E quem sai na porta é a sua filha. São decisões precipitadas, no momento de aperto, ou talvez no momento de euforia, ou por empolgação, ou porque alguém te disse alguma coisa, você toma decisões e não pensa nas consequências que isso vai trazer para você. Porque decisões erradas, escolhas erradas, pode fazer o teu filho sofrer, a tua mulher, a tua mãe sofrer por causa do teu pecado. Não é verdade? São as escolhas erradas, precipitadas, porque não tem intimidade com Deus. Ontem eu falava para o grupo de louvor sobre uma questão de intimidade. Eu só sei mais do pastor Edivan ou do pastor Hélio se eu conviver com eles mais dia. Eu vou poder saber coisas mais íntimas. Eu só vou saber
se o irmão Eric está bem ou se está terminando a faculdade, deixa eu conversar com ele mais. E da mesma forma é com Deus, crente. Muitas vezes nós chegamos próximo de Deus e não temos paciência para orar. Nós não temos intimidade, nós não conhecemos a sua voz. Deus está falando com a igreja e a igreja não sabe. Sabe por quê? O teu celular está desligado. Liga o teu celular. Jesus está querendo falar contigo. Mas sabe o que é isso? É o pecado. São escolhas erradas. E muitos estão presos no pecado. E o pecado destrói a vida do homem, destrói a comunhão. Pecado é separação do homem com Deus. Cada vez que você peca, o diabo te cerca com uma corda. E cada vez que você peca, ele te enrola mais com a corda, de chegar a um ponto que você não consegue mais se libertar. Só Jesus é que liberta. Por causa de decisões precipitadas. O outro ponto: Sansão desobedeceu a ordem de Deus. Ele tocou na carcaça, naquilo que era impuro, consagrado a Deus, separado. E muitos têm vivido tocando naquilo que é imundo, compartilhando a mesma ideia com o mundo, convivendo próximo, e está sofrendo as consequências do pecado pela desobediência a Deus. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 6. Você pode abrir a Bíblia. Ninguém vos engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. A desobediência a Deus, cada vez mais você vai ficando distante dele, e você passa e você não consegue ouvir mais a sua voz. Era por isso que o povo sofria, porque desobedecia a voz do que Deus tinha planejado para o povo de Israel, e o povo sempre desejando aquilo que era errado, errôneo aos olhos de Deus, e se afastava, porque estava sendo conduzido, estava sendo atraído pelo pecado. E eu preciso dizer alguma coisa para alguém aqui hoje: não brinque com o pecado. O diabo não vai tentar naquilo que está fechado. O diabo vai entrar na tua vida no lugar onde está aberto. E se você tem dado brecha ao diabo, ele vai entrar e ele vai fazer ciranda na sua vida. Ele vai acabar com muita coisa. Feche a porta que está aberta. Aleluia. Feche a porta. Por quê? Ele quer te matar. O diabo, ele não quer simplesmente te ferir. O propósito dele é te matar. Por isso que a porta precisa estar fechada, para quando ele chegar, a porta está vedada, e ainda tem um anjo do Senhor com uma espada, e ele vai fugir de você, porque só a eternidade irá revelar a você os livramentos que Deus tem feito na tua vida. Como eu já disse uma vez, às vezes você está saindo de casa, mas você não sabe, mas o Senhor mandou um anjo ficar de guarda para te livrar de um acidente ou para te desviar de uma bala, e você não sabe. Mas a eternidade vai te revelar o que Deus tem feito na tua vida. Isso é motivo de você abrir a sua boca hoje e glorificar a Ele e exaltar o seu nome, porque Ele tem cuidado de vós.
Aleluia. Glória a Deus. O terceiro ponto, e vou correr. Devemos tomar cuidado com o nosso envolvimento com o mundo. Você é separado. Deus te chamou com um propósito. No meio de tantos, Deus te escolheu no dedo. No livro de João fala isso, que o Pai procura verdadeiros adoradores que lhe adorem em espírito e em verdade. Eu já falei aqui uma vez, se Ele está procurando é porque não está fácil. E se Ele está procurando é porque no meio tem gente que está confundindo. Mas Ele conhece os verdadeiros. Eu não sei se Ele encontra verdadeiros adoradores hoje nesse lugar, mas eu estou aqui como verdadeiro adorador, e Deus te procura como verdadeiro adorador. Aleluia. Devemos ter cuidado. O que foi que Sansão fez sendo separado? Ele se casou com a filisteia. Ele desobedeceu a ordem dos seus pais. Você jovem, eu acho que o teu ouvido já está encaloçado de quantas vezes o teu pai e a tua mãe te dá um ensinamento correto. Não faça, não vai dar certo. Mas a senhora careta, porque a senhora só pensa assim? Isso era na sua época, mãe, hoje não. Hoje o namorado pode dormir em casa. Me desculpe aí se vai doer, mas isso é careta. Agora eu posso ir para a balada gospel e dançar e sair rodando a camisa. Lá no céu não vai ter balada não, irmão. Me desculpe. Você é separado. Deus te chamou com um propósito. Não perca tempo com coisas desse mundo. Não se envolva. Deus te chamou com um propósito, e o propósito é salvar vidas. O propósito é trazer pessoas para sentir o que você sente quando Ele te usa. Deus te chamou com um propósito. Amarás ao teu Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Você precisa amar. Você precisa se compadecer do irmão e saber que ele vai para o inferno se você não prega. Esse é o propósito de Deus para a nossa vida. Não foi para ficar no banco. Não foi para ficar calado. Hoje está parecendo doutrina, Jesus. Mas olha o que diz Provérbios capítulo 6, versículo 20. Filho meu, obedece. Isso é Deus dizendo. Isso é a Bíblia. Obedece a orientação do teu pai, e não abandone o ensino de tua mãe. E outro texto diz: honrai teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da tua vida. É Bíblia. Escute o que seu pai está dizendo. E além do mais, escute o que o teu Pai eterno está te revelando. Escute a sua voz. Ligue aí, irmão, teu celular. Liga teu celular, porque Ele quer falar com você hoje. O pecado está à porta. As tentações do mundo estão à porta. O diabo está de olho em você. Mas há um guarda que te protege. No momento da grande dificuldade que você passar, se lembre que tem alguém que está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Aleluia. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 2. Não se molde
aos padrões desse mundo, mas transformai-os pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e provar a boa, a agradável, perfeita vontade de Deus. Tem muitos que querem que a Bíblia se encaixe no seu perfil. Tem muitos que querem que o Evangelho se encaixe no seu estilo de vida. Ou você se encaixa a ele, ou você está fora dele. Salmo capítulo de número 1. Salmo diz: bem-aventurado é o homem que não senta na roda dos... Antes o seu prazer está, e na sua lei ele medita. Ele será como o quê? Plantada junto. Em cada seu tempo ele dá fruto. Não tem como, querido, ou está na igreja ou está no mundo. Ou você segue ou não segue. Isso é o Evangelho, e eu preciso dizer isso para você. O Evangelho é árduo, a dificuldade vem, mas como é bom saber que no dia da angústia Ele se levanta saltando pelos montes para abençoar aquele que clama. Como é bom saber que no dia da angústia Ele está chorando contigo. Como é bom saber que no dia da dificuldade Ele está colocando a mão na tua cabeça e dizendo: tenha paciência, eu já estou cuidando de tudo, no seu tempo vai chegar. É a Bíblia que diz isso. Aleluia. O quarto: não brinque com o pecado. Ele pode te levar para o fundo do poço. Tem muitos que estão brincando com o pecado. Sansão brincou com o pecado. Quando agora ele se envolve com Dalila, foi seduzido, influenciado. Aí Dalila planejando algo contra ele para lhe destruir. O diabo já estava trabalhando em tudo. E aí ele começa a brincar com o pecado. Dalila diz: conta aí o segredo. Aí ele diz: não, pega tendões secos, frescos, e amarra, me prende, que aí eu vou ser como um homem qualquer. E aí ele faz, ela faz. Aí ela diz: olha, os filisteus estão vindo te buscar. E aí ele rompe. E ela disse: você está brincando comigo, fala a verdade, conta aí, porque o diabo vem assim, ele vem para te seduzir. Ele vem querendo te seduzir, ele vai colocar o que ele tem de melhor. Vai, conta para mim, amor. Aí ele diz: olha, pega 2 cordas novas e amarra, tem que ser nova. Aí ela vai lá, tudo isso uma mulher com intenção, e ele não estava nem aí, nem percebeu. E aí ela: já vem os filisteus. Aí ele torna as cordas, e ela diz: espera aí, tu está brincando comigo? E ele brincando com o pecado. E cada vez mais, se a gente perceber, ele está chegando mais perto de revelar a verdade. Já começou no cabelo. Aí foi de novo: coloca os pinos de tear no meu cabelo, nas tranças. Se você fizer isso, você vai ver que você é igual a qualquer homem. O homem que com uma queixada de jumento que foi cantado matou 1000. E aí ela fez, prendeu seus cabelos e as suas tranças e disse a mesma coisa.
já vem eles. E aí ele se levantou e rompeu. E ela disse: você zomba de mim, você está brincando comigo, você não me ama. Conta a verdade. Sansão tinha um coração mole demais. E aí Sansão disse: olha, na minha cabeça não pode passar navalha nenhuma. E aí quando ele conta que quando a Bíblia diz que foi passada a navalha no seu cabelo, o Espírito de Deus saiu dele. Ele brincou com o pecado. Ele chegou ao fundo do poço. O pecado pode te levar, amigo, para o fundo do poço. Pedro, no capítulo de número 5, versículo 8: vou correr. Sede sóbrio e vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bradando como leão, buscando a quem possa tragar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12, diz assim: aquele que pensa que está em pé, cuidado para que não caia. Tem um texto que diz assim: resistiu o diabo e ele, mas contra a tentação não queira dar desperto, você vai cair. Corra. Eu finalizo com o último ponto. Não permita que os erros e os fracassos lhe paralisem. Assim um dia falou um pensador: só quem passa pelo deserto sabe o valor de uma chuva. Só quem passa pela luta sabe o valor de uma vitória. Só quem passa pelas lágrimas sabe o valor de um sorriso. Tudo em nossa vida são lições de Deus para nos fazer crescer. E eu ainda mais acrescento dizendo: só sabe o que é saúde quem estava no leito de uma cama. Aleluia. Só sabe dar valor à vida aquele que Deus livrou da morte. Aleluia. Aquele que está no fundo do poço. Eu preciso dizer para você hoje: há esperança para você, há saída para a sua vida. Deus não te chamou para morrer, Ele te chamou para morar na glória e ter vida eterna com Ele. Se você fracassou, se você errou hoje, isso não significa que amanhã você vai errar de novo. Eu me lembro de Samuel. Quando Samuel começou a andar, ele levou uma queda e quebrou o dente. Mas isso não fez ele parar de querer andar. Não deixe que nada que aconteceu que não dê certo faça você parar. Vá em frente, coloque Cristo na frente. Vai dar certo com Ele, vai dar certo. Aleluia. O tempo já passou, né, pastor? Mas eu queria, para encerrar, dizer alguns exemplos. Steve Jobs, no ano de 1985, muitos conhecem a história. Trabalhava na Apple, desenvolvia tecnologia. Ele foi expulso do seu emprego e ficou perdido, sem saída. Mas no ano de 1997, ele voltou ao emprego. E esse homem que foi afastado, que foi levado para fora,
ele passou a ser o dono da empresa. Eu não estou aqui querendo falar sobre prosperidade, mas eu preciso dizer para você: você ainda não viu o que Deus pode fazer com o homem. Deus quer te usar, irmão. Deus quer fazer algo na tua vida para que as pessoas fiquem pensando: como pode? Como foi isso? Deus quer se revelar a você. Ele te chama para uma intimidade mais próximo de filho. Thomas Edison, o homem que desenvolveu a lâmpada, né? A luz. O seu professor disse que ele era burro demais e que não ia conseguir desenvolver nada. E esse homem foi o homem que conseguiu desenvolver a luz. Eram homens que foram rejeitados. Aleluia. Convido você a se colocar de pé nesse momento.